Olá pessoal, dando seguimento ao conjunto de vídeos que nós estamos gravando nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que neste vídeo, o de número 3, nós prossigamos examinando os embargos à execução. Embora o estudo dessa matéria interesse a todos os profissionais da nossa área, eu lembro que este vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do 7º semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles estudam a disciplina de Direito Processual Civil e, dentro dela, um tema denominado a execução. Bem, dito isto, vamos então ao enfrentamento dessa matéria, mais precisamente de 4 aspectos relacionados a ela, a saber, primeiro, a petição inicial dos embargos à execução. Segundo, quais são as matérias que o executado pode suscitar em sua defesa. Terceiro, o efeito suspensivo dos embargos. E, finalmente, o quarto, o procedimento aplicável a eles. Perfeito? Nós vamos seguir aqui a ordem de análises que eu acabei de propor, mesmo porque ela é, sem dúvida, a mais didática de todas elas. Comecemos, então, pela análise da petição inicial dos embargos. Veja, como eu procurei mostrar no vídeo anterior, os embargos à execução são uma ação de conhecimento ajuizada pelo executado embargante em face do exequente embargado, para suscitar defesas contra o processo executivo. E é justamente porque os embargos à execução são uma ação de conhecimento que a apresentação deles torna necessária a construção de uma petição inicial pelo executado. E essa petição inicial da ação de conhecimento dos embargos à execução deve observar os requisitos de regularidade formal previstos nos artigos 319 e 320 do CPC. Requisitos estes que, aliás, são velhos conhecidos, dos alunos do 7º semestre da Faculdade de Direito. Mas isso não nos impede de recordá-los. Vamos a esses requisitos. Primeiro, o endereçamento. Vale dizer, a indicação do órgão judicial competente para conhecer, processar e julgar os embargos à execução. E a propósito desse assunto, eu lembro que nós já gravamos um vídeo em que eu expliquei quais são as regras de competência para os embargos. E por isso, eu os remeto a ele. Perfeito? Segundo requisito, os nomes e a qualificação das partes, aqui denominadas executado embargante e exequente embargado. É nesse tópico da petição inicial que, na prática, nós denominamos preâmbulo, que o executado deve indicar os seguintes dados: os nomes, os prenomes, o estado civil, a eventual existência de união estável, a profissão, o número do CPF ou do CNPJ, o endereço residencial, o endereço domiciliar e o endereço eletrônico de ambas as partes. Terceiro requisito, a exposição do fato e os fundamentos jurídicos do pedido. E é justamente nesse ponto da petição inicial que o executado embargante deve afirmar as matérias pertinentes à sua defesa. Portanto, é na exposição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido que o executado embargante precisa concentrar todas as matérias de fato e todas as matérias de direito pertinentes à sua defesa contra o processo executivo. Legal? Quarto requisito, o pedido com as suas especificações. Quinto requisito, o valor da causa. Sexto requisito, a indicação
das provas com as quais o executado embargante pretende demonstrar ao juiz a verdade dos fatos alegados nessa petição inicial. E, finalmente, o próximo requisito, em relação ao qual eu faço aqui uma pausa, é o seguinte: a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Mas por que fiz essa pausa? Porque no procedimento especial de jurisdição contenciosa aplicável aos embargos, não existe previsão legal para a audiência de conciliação ou de mediação. Diferentemente do que acontece no procedimento comum aplicável ao processo de conhecimento, procedimento esse disciplinado pelo CPC a partir do artigo 318 e seguintes. Portanto, a petição inicial dos embargos à execução não precisa ser dotada desse requisito. Logo, o executado embargante não precisa realizar a mencionada opção. Legal? Bem, mas ainda resta indicar aqui o último requisito dessa petição inicial. E ele se encontra no artigo 320 do CPC, cuja redação é a seguinte: a petição inicial será instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. Logo, o executado embargante precisa instruir a petição inicial dos embargos com toda a documentação pré-existente de que ele dispõe, relacionada aos fatos que ele afirma nessa petição inicial. É assim porque, para o executado embargante, a petição inicial é uma oportunidade para a produção de todas as provas documentais que ele já possui. E por isso essa petição precisa ser adequadamente instruída. Entenderam isso? Bem, com essas considerações, nós terminamos então a análise do primeiro dentre os 4 aspectos que serão examinados neste vídeo. Mas vamos então ao segundo. E qual é ele? Quais são as matérias que o executado embargante pode suscitar em sua defesa na mencionada petição inicial? Antes de nós indicarmos quais são essas matérias, eu observo que, qualquer que seja o assunto que o executado alegará em sua defesa, ele deve ser afirmado na petição inicial, justamente naquele tópico ou naquele item em que o executado embargante deve expor o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. É ali então que ele afirmará uma ou mais matérias que são imprescindíveis à sua defesa contra o processo executivo. Legal? Bem, mas aí vocês me perguntam: professor, afinal, quais são as matérias que podem frequentar a petição inicial dos embargos? A resposta a essa indagação está no artigo 917 do Código, que possui 6 incisos. Portanto, uma relação de assuntos que o executado pode afirmar em sua defesa. E como vocês bem sabem, toda vez que o intérprete se depara com um rol previsto em lei, a indagação a ser feita é a seguinte: será que esse rol ele é taxativo, números clausos, fechado, de matérias passíveis de embargos? Ou será que, de outro lado, esse elenco previsto pelo CPC é meramente enunciativo, isto é, exemplificativo das matérias que o executado pode suscitar em sua defesa? Vejam, se vocês forem no artigo 917, mais precisamente em seu inciso 6, verão que ele diz assim: nos embargos, o executado pode alegar qualquer matéria, vejam, qualquer matéria, que lhe seria lícito alegar em processo de conhecimento.
Portanto, nos embargos, o executado embargante pode alegar qualquer matéria de fato, bem assim qualquer matéria de direito, que seja necessário para que ele se defenda contra o processo de execução. E quando nós falamos em qualquer matéria, fica claro que esse rol de matérias previstas pelo artigo 917 é um rol meramente enunciativo, vale dizer exemplificativo. Legal? Mas aí vocês perguntam, professor, por que é assim? Veja, a resposta a esse questionamento também é fácil. Fácil porque nós temos tramitando um processo de execução, lembra? Que tem origem na ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, que se baseia em um título executivo extrajudicial. Vale dizer, em um documento ao qual a lei defere força para a execução, mas que não se formou no ambiente de um processo judicial. Portanto, o documento executivo base da ação não foi ainda submetido ao crivo do Poder Judiciário. Não foi, então, levado ao contraditório. Sobre ele não se exerceu atividade jurisdicional alguma. E justamente por isso é que os embargos podem veicular qualquer matéria de fato, bem como qualquer matéria de direito, inclusive relacionada ao título executivo, para a defesa do executado embargante contra o processo de execução. Foi claro? Bem, apesar dessa explicação, nós podemos aqui sim indicar as matérias que o artigo 917 do Código diz que podem ser alegadas nos embargos. E eu devo fazer isso até para que vocês possam se familiarizar com os assuntos que habitualmente frequentam essa petição inicial. Vamos a eles? Veja, o executado embargante pode alegar, por exemplo, inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta, avaliação errônea, excesso de execução, cumulação indevida de execuções, incompetência absoluta e incompetência relativa do juiz que processa a execução. Entenderam? Bem, dentre essas matérias, eu chamo a atenção para uma delas, e é justamente o excesso de execução. Por que eu devo chamar a atenção de vocês para essa matéria? Quando o executado embargar e suscitar o excesso de execução, ele possui dois ônus processuais. E que ônus são estes? O executado embargante deve indicar na petição inicial dos embargos qual é, então, o valor que ele entende devido, em contraposição ao valor que está sendo exigido no processo executivo. Segundo ônus, a petição inicial dos embargos, neste caso, precisa ser instruída com uma planilha discriminada e demonstrativa dos cálculos de atualização da dívida. Se o executado embargante não se desincumbir desses ônus, vale dizer, não indicar o valor que entende devido, ou então não instruir a petição inicial como referido demonstrativo, o juiz não conhecerá dos embargos, isto é, não os receberá, não os admitirá para processamento e julgamento do mérito. E por isso, o juiz proferirá uma sentença de plano de extinção do processo sem resolução de mérito. Exceto, entretanto, se a petição inicial dos embargos alegar outra ou outras matérias além do excesso de execução. Caso em que o juiz rejeitará os embargos no tocante à alegação de excesso de execução e os processará para o conhecimento e o julgamento das outras matérias que, porventura, o executado tenha afirmado
em sua defesa. Entenderam isso? Bem, com essas considerações, eu termino então a análise do segundo aspecto relativo aos embargos. E por isso, vamos desde logo ao terceiro, que eu considero um dos mais importantes. E o terceiro aspecto que eu gostaria de examinar com vocês diz respeito ao efeito suspensivo dos embargos. E quando nós vamos estudar essa suspensividade, nós vamos examinar se o conhecimento, o recebimento dos embargos pelo juiz pode ou não paralisar, suspender o desenvolvimento do processo de execução. Ou, numa só palavra, se a admissibilidade dos embargos trava ou não, temporariamente, a tramitação do processo executivo. E por isso nós falamos em efeito suspensivo ou em suspensividade dos embargos sobre o processo de execução. Veja, aqui o Código de Processo Civil tem uma regra muito clara. E qual é? Em regra, o conhecimento, o recebimento, a admissibilidade dos embargos não suspende o desenvolvimento do processo de execução. Por isso, enquanto os embargos serão processados para o conhecimento das defesas do executado embargante, o processo de execução continuará em desenvolvimento. E nele poderá ser realizada a penhora, a avaliação dos bens constritos, e estes bens poderão, inclusive, ser levados à expropriação, com o pagamento, inclusive, do credor. Isso em regra. Entenderam? Bem, mas excepcionalmente, o próprio CPC defere ao juiz da causa o poder para conceder o efeito suspensivo dos embargos sobre o processo de execução. E a primeira indagação que nós precisamos fazer aqui é a seguinte: esse poder jurisdicional de que o juiz está investido para suspender o trâmite da execução é um poder discricionário, pautado por critérios de conveniência e de oportunidade, ou será que esse poder é vinculado? Entenderam? Bem, resposta: esse poder jurisdicional não é discricionário. E por isso, o juiz da causa, o juiz que processa os embargos, não fará qualquer juízo de conveniência e de oportunidade para então decidir suspender ou não a tramitação do processo de execução. Não. O poder jurisdicional do qual ele está investido é vinculado. E vinculado a determinados requisitos previstos em lei, para que então o juiz defira transitoriamente ou provisoriamente a suspensão do andamento do processo de execução. Foi claro? E aí você me pergunta: professor, que requisitos são estes? Veja, primeiro, o juiz não suspenderá a execução de ofício. Logo, o executado embargante precisa requerer, postular a concessão do efeito suspensivo. Legal? Segundo requisito: o juiz não concederá essa suspensividade sem que a execução esteja garantida. Isto é, sem que o pagamento pretendido na execução esteja assegurado. E a execução é garantida, já vimos, mediante prévia penhora, depósito ou caução prestada pelo executado embargante. Entenderam? Portanto, o segundo requisito é a prévia garantia do juízo. E o terceiro requisito, diz o Código, é que o executado embargante demonstre a existência dos pressupostos de concessão das tutelas provisórias. Portanto, objetivamente, para obter o efeito suspensivo, o executado embargante precisa, primeiro, requerer a suspensividade. Segundo, garantir o juízo. E terceiro, demonstrar a presença, a concorrência
dos pressupostos de deferimento das tutelas provisórias. Ok? Mas é justamente aí que cabem algumas considerações. A expressão tutelas provisórias é indicativa de um gênero de espécies de tutelas jurisdicionais. E que espécies pertencem ao gênero das tutelas provisórias? São elas a tutela cautelar, a tutela antecipada, ambas consideradas tutelas de urgência, bem como a tutela de evidência. Portanto, a suspensividade dos embargos sobre a execução pode estar atrelada aos requisitos de concessão das tutelas cautelares, ou então aos pressupostos de deferimento das tutelas antecipadas, ou ainda dos requisitos de concessão das tutelas de evidência. E por isso, o executado embargante deve preencher os respectivos requisitos de deferimento dessas modalidades de tutelas provisórias, a depender do caso concreto em que ele afirma a presença desses pressupostos e deseja o deferimento do efeito suspensivo. Foi claro? Bem, mas há ainda um outro aspecto que nós precisamos examinar. E qual é ele? A decisão que defere ou que indefere o efeito suspensivo sobre a execução é interlocutória. E contra ela, o recurso adequado é o de agravo de instrumento, cujo cabimento está previsto no parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Portanto, se o executado embargante postula e obtém do juiz o efeito suspensivo, o exequente embargado pode se insurgir contra essa decisão manejando o agravo de instrumento. De outro lado, se o executado embargante requer o efeito suspensivo, mas o juiz o indefere, ele pode, então, interpor o agravo de instrumento, postulando que o Tribunal do Segundo Grau de Jurisdição revise o pronunciamento emanado do juiz da causa. Mas, em todo caso, a decisão interlocutória relativa à tutela provisória de efeito suspensivo, ela pode ser revisada a qualquer tempo, inclusive para revogação ou eventual modificação. Logo, não é porque o juiz dos embargos deferiu o efeito suspensivo da execução que essa decisão prosseguirá, será mantida até o final do procedimento dos embargos. Não. A depender da modificação dos fundamentos que levaram à concessão do efeito suspensivo, em outro momento processual posterior nos embargos, o juiz pode proferir nova decisão e revogar a concessão do efeito suspensivo, ou então, se for o caso, modificá-la. Entenderam isso? Bem, com essas observações, eu termino, então, a análise do terceiro aspecto compreendido por este vídeo. E agora só nos resta o exame do procedimento aplicável aos embargos à execução. E eu lembro, a respeito disso, que o manejo desses embargos dá origem a um processo de conhecimento que tramita em autos apartados do processo de execução. E que o processo de conhecimento originário dos embargos se desenvolve segundo um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Logo, um procedimento que difere, em parte, do procedimento comum que os artigos 318 e seguintes do CPC prevê para o processo de conhecimento. E é justamente por isso que vocês perceberão algumas diferenças na ritualística dos embargos se compararem esse rito com o procedimento comum ao qual eu me referi. Legal? Mas vamos então a este procedimento para que vocês o conheçam e possam segui-lo corretamente na prática. Veja,
O procedimento dos embargos, como mostrei, começa com o protocolo da respectiva petição inicial, cujos requisitos nós já conhecemos. O juiz, então, receberá essa petição inicial para análise. E é nesse momento que ele pode, então, conhecer, receber, admitir os embargos à execução para processamento. Havendo na petição inicial requerimento de concessão do efeito suspensivo, o juiz deve então se pronunciar a respeito dele, proferindo uma decisão interlocutória, deferindo ou não. Mas, em todo caso, o juiz despachará essa petição inicial e ordenará a intimação do exequente embargado na pessoa do seu advogado, advogado este que funciona lá no processo de execução, para que o exequente embargado se manifeste sobre a petição inicial dos embargos no prazo de 15 dias. Ok? Bem, após essa manifestação, se não houver prova a ser produzida, o juiz da causa, então, proferirá sentença, julgando os respectivos embargos. Quer uma sentença com resolução de mérito, declarando, então, qual das partes tem razão, quer, a depender das circunstâncias, uma sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Fui claro? Bem, mas pode acontecer de o exequente embargado, intimado, se manifestar nos embargos naquele prazo de 15 dias. E após essa manifestação, surgir a necessidade de instruir o processo, vale dizer, de produzir provas a respeito dos fatos que o executado embargante e o exequente embargado suscitaram no ambiente deste processo. E é justamente por isso que o Código diz que cabe ao juiz, então, designar uma audiência de instrução. Após o que, encerrada esta, ele então proferirá o seu julgamento. Tá? E é justamente a previsão dessa audiência que pode gerar no intérprete uma dúvida sincera. E que dúvida é esta? Quando o intérprete se depara com a previsão dessa audiência, ele naturalmente se indaga: será que no procedimento dos embargos, então, só são passíveis de produção provas orais? Afinal, a previsão aqui é para realizar uma audiência. Será então que as provas vão ficar limitadas ao depoimento pessoal das partes, à inquirição de testemunhas na mencionada audiência? A resposta é não. E não por uma razão simples. Os embargos à execução, como já mostrei várias vezes, são uma ação de conhecimento e que permite uma cognição plena, bem assim aprofundada, de qualquer matéria de fato suscitada pelas partes. E é justamente a amplitude, a extensão e a profundidade dessa atividade de cognição judicial realizada nos embargos que permite às partes a produção de qualquer meio legal de prova, bem como de outros meios moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC, e com os quais as partes procurarão influenciar a formação do convencimento do juiz e, dessa maneira, contribuir para a construção do resultado do processo, dentro daquele comportamento, aliás, exigido pelo CPC, de colaboração com a atividade do Poder Judiciário. Por isso, em um arremedo de conclusão, durante o procedimento dos embargos, podem ser produzidas todas as provas previstas em lei, bem assim aquelas moralmente legítimas, ainda que não estejam disciplinadas nela. Por isso, durante os embargos, pode ser produzida a prova consistente em uma confissão, prova documental, prova pericial, prova testemunhal, inspeção judicial, ata notarial, exibição de documento ou coisa, bem como outros meios moralmente
legítimos. Fui claro? Bem, de todo modo, esgotada a produção das provas e encerrada a instrução, com ou sem a realização da mencionada audiência, cabe então ao juiz julgar os embargos. Perfeito? E esse julgamento, invariavelmente, é feito mediante a emissão de uma sentença, seja ela com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, a depender das circunstâncias dos embargos à execução. E porque esse julgamento sempre vem com a emissão de uma sentença, todo mundo já percebeu que o recurso manejável contra ela é o de apelação. E é a apelação, então, que projetará ou que devolverá o conhecimento das matérias suscitadas ao tribunal, que terá, então, o poder de revisão desse pronunciamento jurisdicional de primeira instância. Entenderam isso? Bem, com essas considerações, eu penso que nós conseguimos exaurir a análise dos embargos à execução. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. E se gostaram, podem deixar aí o seu like. Mas, por outro lado, se as minhas explicações suscitaram dúvidas, por gentileza, mande para mim. Eu vou procurar atendê-las no menor tempo possível. No mais, eu agradeço a atenção de vocês, a companhia e a paciência. E convido vocês para que assistam os próximos vídeos que eu devo postar, então, nos dias seguintes. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.